Olá! É porque a Tá me internet... vendo? Tá me Agora ouvindo? sim! Ao vivo e a cores. Nossa, hein? É porque ao vivo é com emoção, né? Se não for com emoção, não tem graça. Não, não tem graça. Não tem mesmo. E aí, como estamos? Estamos, acho que agora tá tudo ok, né? Todo Agora mundo me vendo, ok. ouvindo. Isso. Bom, vou E continuar aí, então. vamos começar, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre recuperação de créditos previdenciários. Você que é uma especialista nessa área, você é profissional da contabilidade, mas você também fez direito ou não? Não, eu fiz só contábeis. Na verdade, antes de contábeis, eu fiz administração. Aí, de repente, me vi no departamento pessoal de um escritório contábil. Entendi. Fui fazer contabilidade, me apaixonei pela contabilidade, mas sempre a contabilidade e o departamento pessoal. E aí depois eu cruzei, juntei minhas duas paixões e agora trabalhando com recuperação de créditos previdenciários. Entendi. Bom, a trajetória é bem legal. E você tem um escritório que trabalha, você trabalha num escritório, tem uma parceria com um escritório de advocacia. Na verdade, eu trabalho como contadora, né? Tenho uma advogada parceira, Leiliane Ramos, que ela já até fez uma live Isso, aqui. A gente fez há 15 dias atrás. Que suporta alguns projetos, até porque alguns projetos são pela via judicial, dependendo de qual seja a linha de raciocínio. Uhum. E nós fazemos essa parceria entre contabilidade e direito, porque são duas áreas que muitas vezes se complementam. Entendi. Agora, fala uma coisa. O que é especificamente essa recuperação de crédito previdenciário? Que fiquei com várias dúvidas. Eu vou falar de algumas linhazinhas de raciocínio, que nós temos várias, vou falar de algumas. Tá. Uma delas, que é muito conhecida, são as verbas que são consideradas indenizatórias. Qualquer verba de folha que seja indenizatória não deve, ou pelo menos não deveria, incidir contribuição previdenciária patronal. A mais conhecida, por exemplo, é o aviso prévio indenizado, que muitas empresas já não incidem e está correto. Mas tem empresa que ainda incide, ou então incidia até o ano passado, e aí a gente recupera aquilo que indevidamente incidiu na folha, o patronal de 20%, então a gente pode fazer essa recuperação. Existem outras verbas, essa não é a única verba, mas é, digamos, a mais conhecida. Tá. Por exemplo, eu também posso recuperar alguma alíquota de RAT, de FAP, que eu paguei indevidamente, paguei a maior. Então, também posso fazer esse tipo de recuperação. Além disso, a retenção da nota fiscal na seção de mão de obra, porque quando um prestador de serviço tem seção de mão de obra, por exemplo, limpeza, vigilância, que coloca os funcionários no tomador, existe uma retenção previdenciária. E essa retenção previdenciária dá o direito ao prestador de serviço recuperar o crédito. Então, existem muitas linhas de raciocínio. O FGTS 10, que desde janeiro de 2020, na rescisão do FGTS, não precisa mais na guia da rescisão pagar os 2%, mas a gente pode também solicitar a recuperação, a restituição dos últimos 5 anos. Então, existem uma série de fatores, de linhas de raciocínio. É muito ampla a área previdenciária, tanto na via administrativa como na via judicial. Aí que entra também a parte do advogado, se a gente for por essa linha. Mas é muito ampla. Agora, você falou várias sopas de letrinha aí. RAT, falou uma outra também. O que é isso? FAP, RAT, Risco Ambiental do Trabalho. Ele está ligado à atividade da empresa, ao Código Nacional de Atividade Empresarial. Então, a alíquota vai de 1, 2 ou 3 e a empresa precisa se enquadrar corretamente de acordo
com o que está escrito na IN 971 no seu anexo. Então, se a empresa enquadrar erradamente, ela tinha uma alíquota de 2 e pagou 3, já tem um crédito para recuperar. O FAP, Fator Acidentário de Prevenção, ele muda anualmente. O que às vezes acontece? Muda, e aí a alíquota abaixa um pouquinho, e muitas vezes na folha não muda. Então, acaba que a empresa pagou a maior. Então, existe uma série de tributos e alíquotas que estão inseridas na folha. A gente sabe que a folha de pagamento realmente é uma carga muito pesada para o empresário. A gente ouve falar muito disso, né? Que normalmente varia 33% a mais do que é pago no bruto. E é mais ou menos isso mesmo. E o que seria a recuperação de crédito? É como se fosse uma auditoria em todas as incidências da folha. E aí é possível o profissional que vai fazer uma consultoria, um projeto desse, verificar e olhar todas aquelas incidências, se todas aquelas incidências estão corretas. Normalmente tem alguma coisa a recuperar. Tá. Mas, é raro que não tenha. Nossa, mas fala uma coisa, mas existe algum manual, alguma coisa específica que, por exemplo, que a pessoa quer não ser especialista, mas conhecer isso, que ela pode fazer, ou são várias legislações? Estou falando isso porque pensar também nos estudantes de contabilidade, que talvez estejam nos ouvindo aqui, e assim, como ele entender um pouco melhor sobre isso e abraçar essa causa? Na verdade, é uma legislação muito ampla, né? De uma forma geral, a legislação tributária no Brasil é muito ampla. E essa ligada à área trabalhista e previdenciária é ampla e ainda se modifica, às vezes, com uma rapidez tanto que a gente está tendo um monte de MP agora, né? Por exemplo, a FGTS 10 está valendo desde janeiro de 2020, então é uma coisa recente. Então, o estudante de contabilidade ou a pessoa que quer começar a implantar isso, quer trabalhar com consultoria, ou quer, de repente, implantar mais um projeto agregando em um escritório de contabilidade, né, agregar valor ao trabalho contábil, teria que estudar. O certo é começar a estudar a tributação da folha, IN 971, CLT, estudar também as declarações acessórias. A gente tem hoje E-Social, DCTF Web, FD-REINC, PERDECOMP Web. É uma série de fatores. Na verdade, é um profissional que ele tem que ser multidisciplinar no sentido que ele vai ter que entender de legislação, vai ter que entender de tributação, entender de declaração acessória, para poder realmente fazer um projeto do início ao fim. Não existe uma coisa, é uma literatura específica, é um livro específico. Não existe isso. O profissional realmente tem que buscar. E é até difícil encontrar, digamos, tem que ir procurando a agulha no palheiro. Não é uma coisa assim tão lógica. Mas demanda estudo, mas é um campo muito vasto também quando a pessoa consegue colocar em prática. Entendi. Eu achei essa temática muito interessante, porque eu nunca pensei assim, o profissional errou no cálculo da folha e ele não percebeu no mês seguinte que ele podia. Mas, na verdade, não é isso, né? Na verdade, é mais do que isso. Não é um erro, não é um equívoco na folha. E simplesmente é a mudança da legislação, né? E também é o seguinte, a mudança da legislação também faz com que as pessoas, o profissional que faz a folha, ou até mesmo o software que faz, tenha equívoco, não? Sim, também, porque, por exemplo, a gente tem uma série de fatores. A gente tem a legislação que altere, muitas vezes, na prática não é alterado. A gente tem, às vezes, também o sistema de folha. O sistema de folha, muitas vezes, já vem parametrizado para a empresa. Então, acaba que incide e, de repente, o profissional nem se reparou que incide. Eu já peguei, por exemplo, um projeto
de guia que foi paga em duplicidade, e em uma auditoria eu vi que tinha uma guia em duplicidade, ou seja, é um crédito que tem para recuperar. Então, existem diversas possibilidades desse crédito surgir, digamos assim, não é especificamente, é um erro, não é sempre de um erro, não. Pode ser também de uma interpretação jurídica, de uma brecha na lei, de, por exemplo, as empresas com cessão de mão de obra, normalmente, elas têm uma dificuldade maior, porque acaba que o crédito fica muito grande, às vezes não consegue compensar, e acaba que o crédito, ele prescreve em 60 meses. Então, se não utilizar, ele acaba perdido, digamos assim, em 5 anos. Então, não pode deixar para o lado, tem que ir sempre acompanhando. Então, ele pode vir de uma série de fatores, não só de um erro do profissional. Tá. E me diz uma coisa, essa recuperação de crédito é somente para a empresa ou pode ser, por exemplo, para condomínio ou para organizações sem fins lucrativos? Ele, normalmente, em linhas gerais, ele se aplica para aquela entidade que pagar a contribuição previdenciária patronal, o RAT ou as outras entidades. Então, a gente fala que eu tenho algumas limitações. Por exemplo, se a empresa desonerada da folha não paga 20%, eu já não posso ir por essa linha de raciocínio. Tá. A empresa que é do Simples Nacional, tirando o anexo 4 que paga os 20% separadamente, as outras pagam através da guia do Simples Nacional. Então, elas também não podem recuperar aquilo que elas não pagam, né? Então, eu tenho limitações desse tipo. Por exemplo, a empresa está parcelando a parte do INSS. O que está parcelado ainda não foi pago, eu também não posso recuperar daquele período, eu preciso terminar o parcelamento. Mas, em linhas gerais, vamos pensar, cabe para qualquer empresa, né? Só que tem essas exceções e aí a gente precisa olhar realmente caso a caso. Então, normalmente a gente fala, quem trabalha com esse tipo de projeto, faz consultoria, faz um relatório de estimativa, ou também pode ser chamado um relatório de oportunidades, e a gente pega uma folha de pagamento e vê quais as tributações ali estão sendo aplicadas, e vamos ver qual projeto se aplica. Por exemplo, eu posso ter um projeto que se aplique à empresa do anexo 4, na seção de mão de obra, mas não se aplique por outro motivo. Realmente, entender da tributação e entender também o que a empresa paga e o que eu posso aplicar naquela realidade daquela empresa. Tá. Agora, então, com essa questão do fundo de garantia, várias organizações, várias entidades, vamos chamar assim, podem dar entrada solicitando essa devolução dos 10% do fundo de garantia, não? Sim, mas aí teria que ser pela via judicial, fazer um pedido na via judicial e fazer esse pedido para poder receber os últimos 5 anos, né? Porque a partir de janeiro de 2020 para frente, elas já não estão pagando esses 10%, então já não tem mais o que pagar nesse sentido. Mas os 5 anos passados, a gente pode também entrar pela via judicial e solicitar restituição. É uma das possibilidades. Tá. E é muito caro? É um processo muito demorado e muito custoso? Normalmente, a gente, se for pela via administrativa, tudo que é pela via administrativa, a gente fala que é a compensação imediata. Uhum. Então, por exemplo, a empresa incidiu INSS em 2019, 2 meses no aviso prévio indenizado. Já pode fazer, por exemplo, na próxima folha uma compensação. É imediato e não tem custos. Se for na via judicial, a gente pode ter os custos da via judicial. Geralmente demora um pouquinho mais, então daí também a importância de ter também um advogado, né, que suporte o projeto. Mas depois que transitou em julgado, foi a favor do contribuinte, a gente fala que é só ter o retorno em caixa. Então, muitas vezes vale a pena, pode demorar um pouquinho, mas dá também uma segurança maior, dependendo do que seja o questionamento. E também é uma entrada de caixa, a empresa não vai perder nada, né? Sim. Então, se tem fundamento, se está o processo todo apurado, ela tem total direito de ir na justiça e fazer o questionamento. E você falou um pouco antes, né, voltando à questão do estudante, do profissional de contabilidade que está entrando no mercado,
você falou que era bom ele estudar a legislação. Mas, porém, além da legislação, esse é um mercado, um grande mercado, ou esse é um nicho de mercado? Eu acredito que esse é um mercado. E por que eu entendo que seja um mercado? Porque muitas vezes de uma auditoria de folha, você transforma para um processo de recuperação, porque na auditoria você vê que tem alguma coisa, ou então, por exemplo, de um processo de recuperação, eu estou vendo que essa tributação não tá correta, vamos transformar para auditoria? Por exemplo, eu trabalho nas duas frentes, então não é só fazer recuperação de crédito. Eu também, muitas vezes, faço consultoria de social, faço consultoria de DCTF Web, aquelas declarações acessórias, porque tem pessoas que têm dificuldade. Ah, Letícia, não está aparecendo corretamente o meu crédito, como é que eu faço? Então, na verdade, não é sim somente recuperar crédito, porque, como eu falei mais para trás, que a pessoa precisa estudar legislação, precisa estudar a declaração acessória, acaba que o profissional ele vai também atuando dentro dessa parte do recuperação de crédito em várias fontes. Então, ele vai entender da legislação, vai entender da apuração, vai entender da declaração acessória. Então, ele vai também se especializando em tudo que gera a folha, né? Porque a folha em si, a gente não é simplesmente lá apertar um botão no sistema. Tem todo um aparato de legislação por trás disso. Então, é um mercado que ele pode se expandir muito, e aí vai depender realmente do profissional. Ah, eu quero aumentar minhas possibilidades, então eu vou atrás de cursos, eu vou me especializando, e aí ele vai podendo realmente ficar dentro nesse mercado que não existe tantas pessoas assim que fazem isso e que entendem de todas as áreas. Às vezes a consultoria faz a apuração, mas não faz a declaração acessória. Então, é legal quando o profissional consegue atuar em todas as áreas, ele fica mais completo para o mercado. Ah, entendi. E vocês têm, no escritório que você, junto com a Letícia, com a Leiliane trabalham, vocês fazem não só previdenciária, né? E vocês dão curso também, não? Sim, nós damos curso, nós tivemos um workshop há 2 semanas atrás, agora nós juntas também estamos pensando numa segunda turma de workshop e também pretendemos lançar um curso para justamente ensinar desde a parte jurídica com a Leiliane, a parte prática comigo, desde o início. Como é que eu apuro? Como é que eu faço a apuração? Qual documento eu solicito para a empresa? Na folha, o que eu tenho que olhar? O que eu posso levar em consideração? Depois, como é que é o método de apuração? Como é que é a cobrança, né? Como é que são os honorários sobre isso? A gente pretende fazer um curso bem completo para quem realmente quer trabalhar na área. Porque se você procurar, eu já pesquisei, no mercado não tem cursos. Porque é um mercado que é fechado, né? As consultorias fazem e ficam com o conhecimento ali fechadinho. Então, a ideia do curso é realmente preparar o profissional que queira trabalhar nessa área. Então, ele vai servir para as pessoas que já trabalham, por exemplo, na contabilidade, no departamento pessoal, advogados que queiram, de repente, ir para essa área, profissionais que queiram realmente entender e ingressar nessa área e trabalhar com seus projetos e suas consultorias. Tá. Então, você tem a recuperação de crédito previdenciário e a tributária como um todo, né? A tributária, acho que do ICMS, não? A tributária também existem várias teses também, tem do PIS, do COFINS, do ICMS, né? Porque da mesma forma que a gente pode recuperar a parte previdenciária, a gente também pode recuperar a tributária. E o E-Social, as mudanças que o E-Social trouxeram, uma das mais importantes é a possibilidade de compensação cruzada. O que seria a compensação cruzada? Eu posso utilizar débitos previdenciários com, por exemplo, créditos tributários. Antes eu não podia, eu só podia compensar INSS com INSS. Então ficava muito limitado. Agora não.
Agora, as empresas que já estão no social, que já pagam gasto previdenciário, elas podem, que a gente chama de cruzar, né? Cruzar débitos e créditos. Então, eu tenho um crédito de INSS, eu posso abater no meu débito de PIS e COFINS, por exemplo, e vice-versa. Então, agora, as áreas previdenciária e tributária, elas estão muito mais próximas nesse sentido também dos projetos, a gente poder, por exemplo, levantar uma apuração na área tributária e compensar num gasto previdenciário. Entendi. Isso é muito bom saber, porque eu achei que tinha entendido que era mais só o ICMS. E aí você já abriu um leque grande. E você tem alguma questão específica que, de tudo que você tem trabalhado, pode ser mais representativo? Que o profissional deva olhar, esse profissional que está entrando, ou até mesmo quando ele pega uma auditoria de folha, que dica que você daria para ele? Eu daria primeiro, nunca pare de estudar, legislação, declaração acessória. Isso a gente já usa na contabilidade, né? Mas quem quer trabalhar nesse ramo, porque a legislação muda muito, às vezes é algo que é tributado, depois não é mais, então tem que estar acompanhando sempre para, de repente, poder até visualizar uma outra oportunidade. Uhum. Entender realmente da tributação da folha, ver as incidências da folha, olhar rubrica por rubrica, o que está incidindo nessa rubrica, qual é a origem do pagamento, como que eu pago, por que eu pago, porque muitas vezes o nome da verba na folha não diz muita coisa, né? Então, qual é a origem daquela folha? Quando que ela vem? Por que eu pago certas verbas? Então, pensar um pouquinho fora da caixa, né? Não pensar tão no automático. Realmente entender aquela folha, o que tem naquela folha. E, aliás, na folha de cada empresa, porque cada empresa é um novo projeto e é uma nova possibilidade dentro daquela entidade. Isso é que eu acho que é a grande sacada. Porque, gente, é muito nome, é muita sopa de letrinhas. Podia ser uma coisa assim, mais simples. Eu tenho uma pena das pessoas que chegam de fora, que vê aquela sopa de letrinha. É quinquênio, é adicional disso, adicional daquilo, né? E isso acaba também fazendo com que sejam feitos cálculos errados, não? Sim, também. E muitas vezes você, por exemplo, citou o quinquênio. Quando é que eu pago quinquênio? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que é isso mesmo? Existe também, por exemplo, na reforma trabalhista, a reforma trouxe uma outra visão sobre o prêmio. Quando é que eu pago o prêmio? Porque, por exemplo, o prêmio que é pago todo mês não é prêmio, né? O nome dele pode ser prêmio, mas ele está disfarçado ali de outra coisa. Então, realmente, eu preciso olhar verba por verba e verificar não só o nome da verba. O nome, na verdade, é o que menos importa. Eu preciso verificar quando que ela é paga, né? Eu preciso ver a descrição dela, e não apenas o nome. Qual a descrição? Quando que eu pago? Porque, inclusive, eu já fiz defesa de fiscalização. Quando o fiscal vai na empresa, é isso que ele pergunta. Quando é que você paga o prêmio? Quando é que você paga esse bônus? É isso, esse tipo de coisa que um fiscal pergunta. Porque o nome para ele não diz muita coisa. Ele quer saber quando. E aí a empresa tem que provar. E aí, se a empresa não sabe nem como está tributando, e como é que ela vai poder provar que ela está tributando corretamente? Então, isso também está ligado também na parte de compliance, de auditoria, de entender também um pouco do porquê das coisas e não fazer tão no automático. Então, você citou aí o compliance. Você acha que as empresas que já implantaram o compliance, esses equívocos, vamos chamar assim, ou equívocos de interpretação da legislação, talvez isso diminua? Sim, implantar. A gente está ouvindo falar muito de compliance agora, né? Eu lembro que na primeira pós eu fiz uma pós de auditoria
e controladoria e se falava em compliance, mas já tem um tempinho, não vou falar nem quanto tempo, enfim. Mas agora a gente está ouvindo falar muito, essa palavra veio com muita força, né? Estar em compliance. E por que isso? Porque realmente o compliance, ele melhora os projetos da empresa, melhora a organização, ele diminui o risco de fiscalização, ele consegue verificar o que está errado ou o que poderia melhorar. Então, tudo pode melhorar, não é só o caixa da empresa que melhora, os processos da empresa melhoram. Então, a educação, num todo, é muito bom. E compliance na área trabalhista, que é uma área tão ampla, com tantas leis, com tantas possibilidades, agora os profissionais de DP estão sofrendo, né? São tantas MPs, eu brinco que assim, a gente dorme e acorda com uma MP nova. Então, estar em compliance, eu acredito que agora, nesse momento, mais do que nunca, é necessário, sim, para dar um apoio para aquelas empresas, porque realmente a empresa fica pensando, o que eu vou fazer nessa pandemia? Ela tem os funcionários, muitas vezes ela não está conseguindo faturar, e ela precisa pensar o que vai fazer. E o compliance pode também ajudar nesse sentido. Tinha feito essa ligação, essa conexão, é muito interessante, porque quando a gente fala da gestão da empresa, da governança dela, e você fala uma coisa, fala outra, você começa a ver que elas todas se entrelaçam, né? E aí os processos devem ser pensados assim, não? E como é que você está enxergando essa questão das MPs, que muda, uma complementa, a outra muda? O que você acha que delas, que com relação à Previdência, que é mais complicado para o pessoal, está tendo maior dificuldade para fazer? Olha, vai dar crédito depois, né? O que eu vejo, eu vi, assim, nem necessariamente que dê crédito, mas eu vi muitas empresas que tiveram problemas, principalmente no recebimento do bem, né, do benefício emergencial, por ter informações que não estavam corretas em declarações acessórias do passado, porque, enviei erradamente o social, enviei uma GFIP errada, e aí quando cruzou os dados, deu erro. E a gente brinca muito em contabilidade, eu ouvi assim, que a contabilidade é o fim da linha, o problema sempre estoura no final, né? No início, quando é feito erro, não se vê muito erro. E eu tive muitas empresas que tiveram problemas nessa parte, assim, de realmente dar a declaração acessória estar incorreta e, assim, do passado, e aí quando o governo cruzou os dados, foi benefício que não foi concedido quanto valor, enfim. E aí a gente fala mais uma vez o quê? Da auditoria, do compliance, porque muitas vezes a gente acha assim, eu já ouvi de empresa, mas eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Só que não significa que não vai dar problema. O fato de repente, até hoje não ter dado problema, e a gente, na área trabalhista e previdenciária com e-social, as informações estão muito mais transparentes, elas já chegam muito mais rápido para o governo. Então, é muito importante a gente ter segurança daquilo que a gente faz. E eu falo que a área de departamento pessoal, a área previdenciária, a gente tem que ter certeza, porque a gente está modificando a vida do funcionário, né? É o salário dele, é uma futura aposentadoria, é um auxílio. Então, você não atinge só a empresa, você também está atingindo ali o ser humano. Sim. Então, o que eu vi com essas MPs é exatamente isso. Primeiro, a importância do departamento pessoal, a importância de quem faz folha, de quem faz essas informações. E segundo, a importância das declarações acessórias, né? Porque muitas vezes, como as declarações acessórias precisam ter as informações corretas. Eu acho que quando você tem uma empresa, você tem duas áreas assim muito sensíveis, né? A contabilidade e o departamento pessoal. Porque se não for muito afinada, é muito problemático. Estamos vendo aí, assistindo a questão
das pessoas que pediram o Pronamp, e aí muitas empresas não estão conseguindo, por isso que você está falando. Tem um problema na obrigação acessória, fez a obrigação acessória errada, a contabilidade que não está direitinho, né? E acho que a gente tem que começar a falar mais sobre isso, sobre esses equívocos, e chamar a atenção, porque eu acho que a gente pode dar dicas onde diminuir o erro, né? E aí eu acho que essa dica que você deu da leitura atenta das MPs, eu acho que é muito, muito, muito importante. E a tributária, que é muito legal, né? Agora, fala uma coisa, de todos os cursos, de todos os casos que você já participou, tem algum que você poderia contar para a gente que foi assim, o mais difícil ou que te chamou mais atenção, falou assim, que mais difícil para você desenvolver uma tese nele? Sim, teve, e foi difícil por um simples motivo, porque a empresa não tinha documentação. Ela não tinha a documentação, a base de um projeto são os documentos. Sim. E foi difícil, muitas vezes, algumas competências não foram recuperadas porque a empresa não tinha documentação, ela não tinha os controles financeiros necessários para o desenvolvimento. E aí a gente vê como é importante. A empresa deixou de recuperar um crédito, que era um crédito líquido e certo, de retenção, nas notas fiscais, que a gente fala que não tem contestação esse crédito, é seu, né, da empresa. E ela deixou de recuperar porque ela não tinha os documentos de algumas competências. Então, a gente vê a importância da documentação suporte. A gente fala tanto na contabilidade, desde a faculdade, documentação suporte, transparência, evidência. E aí, quando você chega e pede uma documentação, você simplesmente não tem. E aí foi um caso marcante, porque era um crédito que era incontestável, é um crédito na via administrativa, então apurou, já pode compensar no próximo mês, não precisa entrar na via judicial, e por falta de documento a empresa realmente perdeu esse crédito. Nossa, ai que pena, gente. Mas e você está falando de documentação, eu estou aqui, outro dia conversando com um amigo que tem um escritório, ele reclamando que ele teve que alugar um espaço a mais para poder guardar a documentação do cliente, porque ele ficava com medo de precisar, do cliente precisar daquela documentação e ser extraviado, né? Então isso é muito, muito, muito maluco, né? Aí isso, será que também não falta, de maneira geral, o profissional mostrar para o cliente a importância daquela documentação? Sim, mas aí a gente entra naquilo que eu já falei, que é sair um pouco do automático, né? É mudar aquela visão do escritório contábil. O contador, meu contador, no final do mês só entrega a minha guia para pagar. Eu sei que tem muito empresário que acha que a gente só entrega guia para pagar. Vamos mudar isso, vamos pensar mais como consultor, uma contabilidade consultiva. Eu sei que mudança de pensamento é difícil, fazer um empresário mudar muitas vezes é difícil, mas quando você começa a demonstrar com dados, a gente vai fazendo as pessoas mudarem de opinião quando você fala, olha, se você fizer assim, você pode ter um crédito, então isso evita uma possível fiscalização. Por esse motivo, embasamento jurídico nessa hora também é muito importante, né? Porque eu tinha um chefe que ele falava assim, Letícia, a gente precisa convencer os clientes com argumentos. Se você chegar e falar assim, eu preciso disso, ele vai dizer, por quê? Se você chegar e falar, eu preciso disso, por isso, isso, ele vai entender o porquê. Então, assim, a gente precisa argumentar, mas até para argumentar, a gente tem que entender do assunto, né? Então, a gente não pode ter aquele conhecimento superficial, a gente precisa realmente entender o motivo, o porquê das coisas, o porquê de se pedir
aquele documento, por que aquilo é importante, por que uma escrituração correta na nota fiscal é importante, por que a empresa está enquadrada corretamente no anexo 4. Me perguntaram no outro dia, Letícia, mas faz diferença? Faz. Porque no anexo 4, você é cessão de mão de obra, você tem direito à retenção ao crédito de INSS. Nos outros anexos, você não pode fazer cessão de mão de obra. Então, tem um porquê das coisas. Mas, para isso, a gente precisa entender o quê? Da legislação. Né? A gente precisa ter aquele embasamento teórico. A gente não consegue ter uma boa prática se antes a gente não tiver uma teoria forte, né? Porque senão, infelizmente, a gente não consegue ter uma prática boa. A Samantha está botando aqui, e é uma coisa que entendo que isso é muito importante, que hoje o contador tem que ser consultor. Ele tem que realmente surpreender e encantar o cliente para valorizar o seu trabalho. Porque contador darfeiro, eu acho que esse cara está morto no mercado. E agora, com a pandemia, com a tecnologia, que todo mundo começou a se acostumar com essa tecnologia, para tirar as pessoas de casa vai ser complicado. Então, eu acredito que a gente, enquanto profissional da contabilidade, tem que pensar diferente. E uma coisa que queria frisar aqui, que quero saber a sua opinião, é quando você fala do registro da folha, das nomenclaturas, me passou uma ideia. Será que registrar isso de alguma forma, sei lá, tipo um papel de trabalho, ou ter um manual e dizendo por que paga aquilo, ou por que faz aquilo naquela empresa? Você acha que isso é viável? Sim, de repente, eu acho que, primeiro, as pessoas que trabalham na parte da folha, da tributação, deveriam realmente olhar para a sua folha, porque cada folha de cada empresa é diferente, né? Eu posso ir lá no meu sistema criar uma verba com o nome que for, e eu já vi verbas com nomes assim, que não dá para entender o que é aquilo realmente. Eu fico pensando, se eu for um fiscal, ele vai bater o olho nisso aqui e vai perguntar. Então, é bom ter realmente como se fosse ou um manual, ou um regulamento, ou um apoio, ou então talvez ter uma permissão, e a gente já fala um pouquinho de auditoria. Quem é que tem permissão dentro do meu sistema para criar uma verba nova? Será que eu preciso de uma verba nova? Quem é que cria essa verba nova? Quem é que coloca a tributação dessa verba nova? Qualquer pessoa pode chegar lá e fazer? Ou, de repente, alguém que já esteja mais acostumado com a tributação? Então, a gente começar a pensar nos perfis de acesso das pessoas que trabalham, ou então, de tempos em tempos, fazer treinamento com a equipe também é importante, porque as tributações mudam, né? Eu já fiz, por exemplo, cheguei em projeto e perguntei, você não está incidindo aviso prévio indenizado agora, mas desde quando você não está incidindo? Aí a pessoa, não sei, porque eu tirei a tributação, mas eu não tinha salvo no sistema, eu não sabia como era antes. Então, desde quando que eu deixei de tributar? Então, é bom ter um histórico das coisas, né? Toda vez que mudar uma tributação, olha, a partir desse momento eu estou modificando essa tributação por esse motivo. Igual na contabilidade a gente tem lançamento contábil, que nos dá um histórico, vamos dizer assim, ter histórico do que pode ser feito também por trás da folha, porque a gente pensa muito assim, a gente sabe que o DP não é apenas apertar um botão, claro que não é, só que muitas vezes o sistema está lá, às vezes quando eu dou aula de cálculos trabalhistas, de outros temas, as pessoas falam assim para mim, Letícia, eu faço tudo tão no sistema que de vez em quando me dá um branco, eu não consigo às vezes fazer na mão, e isso acontece, né? A gente vai perdendo a prática e vai ficando muito próximo da tecnologia. Mas daí que fica importante entender o porquê das coisas. O porquê que eu estou tributando, ou desde quando eu não estou tributando, e não sumir com o histórico das coisas. Então, é muito importante realmente pensar, quem trabalha com a folha, pensar em todos esses quesitos, né? Não simplesmente, eu sei que a folha, o DP, assim como a contabilidade, é tudo muito corrido. A gente trabalha sempre com muito prazo e tudo mais, e as coisas vão caindo de paraquedas, os problemas, né? Só que realmente começar a se planejar um pouquinho para
para agregar valor no seu trabalho. Seja você querendo manter o seu trabalho, ou seja para alguém que queira, de repente, começar a empreender, ou para quem, de repente, quer começar a ter um plano B. Nessa pandemia, muitas pessoas precisaram ter um plano B, precisaram revisitar os seus negócios, né? Modificar, às vezes, eu não gostava tanto da tecnologia, agora eu gosto. Então, começar realmente a pensar em outras formas de entregar o seu trabalho. Porque, por exemplo, essa questão que eu perguntei, porque outro dia a gente conversando com a presidente Diva, que está aqui na live nos escutando, ela perguntando assim, primordial, histórico bem feito. Porque se você tem um histórico bem feito, você consegue fazer, dar explicações para o terceiro, ou lá na frente, quando você for buscar, você vai lá e consegue. Então, agora você falando disso, eu fiquei pensando, poxa, será que no departamento pessoal tem um histórico bem feito? Porque, às vezes, você tem lá a ficha do funcionário, mas não tem nada explicando direito por que aquilo, né? Então, estou pensando aqui que eu acho que a gente pode, eu acho que ter um histórico maior de cada coisa pode ajudar bastante, né? E uma outra coisa que queria saber o seguinte, perguntei de algum caso que te deu mais trabalho, mas é o seguinte, qual o caso que você trabalhou com maior... não vou dizer, a palavra não seria carinho, não, mas que te deu o maior prazer de você usar a cabeça para pensar, não, aqui tem uma tese, aonde eu vou buscar essa informação? Foi um projeto logo assim que em 2018, quando o E-Social entrou, né? Porque foi um divisor de águas na área previdenciária, porque mudou a forma de enviar a informação, outras declarações acessórias surgiram, DCTF Web, Perdecomp Web, e aí a gente tinha as informações muito pingadas, assim, e eu ouvi de um cliente muito grande, uma multinacional, que quando ele chegou para me procurar, ele falou assim, eu já tinha procurado diversos profissionais e nenhum deles sabia como utilizar essa compensação dentro do ambiente do social, como eu faria isso, né? Porque eu me lembro que na época realmente a gente teve que ir estudando, não foi uma coisa assim tão às claras, né? Como tudo novo, né? O E-Social faz parte do SPED, todo SPED eu já participei de outros, e a gente sofre um pouquinho no início até se acostumar. E aí foi legal, foi gratificante ouvir isso, porque é uma empresa muito grande, e eu vi isso do contador, que ele realmente já tinha procurado algumas consultorias, e as consultorias sabiam levantar o crédito, mas não sabiam operacionalizar. Por quê? É muito importante. Você tem um crédito, mas como é que você vai recuperar esse crédito? Você precisa saber, porque não adianta você ter uma apuração, uma planilha linda de Excel, se você não sabe como vai utilizar. Então, isso é muito importante. Como que eu vou poder trazer realmente esse caixa? E aí foi legal ouvir isso dele, porque muitas vezes, às vezes, na prática, a gente acha que algumas coisas são comuns. E aí, quando a gente conversa com outros profissionais, a gente vê que, às vezes, o que para a gente é muito comum, para o outro já não é, né? Então, é legal ter esse encontro, assim, poxa, que legal e tudo mais. Então, foi gratificante por isso. Porque ali eu vi assim, nossa, realmente eu estou no caminho certo de querer unir a parte teórica e a prática para realmente conseguir fazer um projeto do início ao fim. Ah, que legal. Vocês fizeram um curso há uns 15 dias atrás, né? Sobre recuperação de crédito. Sim, já tem um workshop. Vocês já têm outros workshops programados? E vai ser por onde? Então, nós pretendemos fazer uma turma 2. Então, eu e a Leiliane, né? Ela com a parte jurídica, eu com essa parte, digamos assim, voltada, puxando mais para a contabilidade. E a gente pretende montar uma turma 2. E, além disso, a gente também
pretende, nós já estamos montando, inclusive, rascunhando, fazer um curso realmente de recuperação de créditos. Tá. Não só um workshop, fazer um curso onde os alunos possam entender desde o início o que é a recuperação de crédito, quais os documentos eu uso, quais as teses que eu posso usar, quais formas, se eu quiser trabalhar nisso, quais são os métodos de entrar. A gente ainda não tem uma data, né, porque a gente quer fazer realmente entregar um curso que seja muito bom, que possa agregar na vida profissional, mas a gente coloca sempre nas nossas redes sociais, a gente sempre anuncia workshop, live, e-book, de vez em quando a gente também libera e-book, a gente monta muito material, e aí é só acompanhando a gente para saber das novidades. Tá, mas tem um site específico de vocês, que vocês vão colocando informações e tudo mais? A gente usa muito, partindo dessa coisa da tecnologia, né? E já utilizando a pandemia, essa coisa da live do Instagram, a gente posta muito conteúdo no Instagram, no meu e no dela, no LinkedIn. Nós temos sites, mas o nosso conteúdo é principalmente aqui porque a gente entende que é mais fácil de chegar no público. Porque muitas vezes a pessoa, não vou no site, mas no Instagram a pessoa já está ali, aí já lê alguma coisa, recuperação de crédito, como é que é isso? Será que vale a pena? Então, a ideia é atender e atingir o maior número de pessoas e poder trazer para essas pessoas uma linha profissional, uma outra linha, de repente um outro raciocínio, para poder as pessoas realmente se desenvolverem. A gente sabe que o momento é difícil, o momento é difícil tanto para as empresas como para quem está trabalhando, está procurando. De repente é mais uma forma, mais algo, uma linha de raciocínio para as pessoas trabalharem como consultores, enfim. Ah, que bom. Então, queria que a gente está quase acabando, queria que você falasse para a gente, deixar frisado bem, o que o profissional da contabilidade que está iniciando e quer trabalhar nesse mercado e o estudante, quais são as suas recomendações para eles? Estude, tenha a cabeça aberta, não pense que a folha de pagamentos é uma coisa estática, então estude legislação, estude as declarações acessórias envolvidas, e-social, DCTF Web, Perdecomp Web. Então, estude, não pense só na teoria, também não pense só no prático. Junte a teoria, junte o prático, e assim, é uma área que sempre tem novidade, sempre tem uma tese nova, sempre tem uma IN que surge, então é algo que a pessoa realmente tem que ser alguém que goste de estar sempre se atualizando. Ou seja, estude muito, mas vale a pena, gente, os honorários são legais, vale a pena, dá para trabalhar com consultoria, fazer uma auditoria de folha, é muito bom, de repente, eu sei que aqui na live deve ter contador, então profissional de DP, é uma nova coisa, mais uma oportunidade que as pessoas podem ter dentro daquela profissão. Por exemplo, o profissional de DP, ele já entende de folha, então ele já tem meio passo adiante ali. O contador que faz folha também já tem, então é unir aquilo que você já sabe com algumas outras coisas que vai ter que estudar. Mas na vida nada é tão fácil assim, né? A gente tem que estudar para ir para qualquer outro lugar. Então é isso, estude e una a teoria com a prática. Porque também tem isso, né? Também não adianta ficar só estudando a teoria lá e não colocar nada em prática que não adianta, né? Então, e estudar, eu acho que é fundamental. A capacitação não pode ser entendida, né, como um gasto, e sim como um investimento. Quando a gente fala de precificação de serviço, eu lembro sempre de um professor que falava isso para mim. Eu falei, como é que eu vou dar o preço do meu serviço? Ele falou assim, primeiro planilhe tudo que você gastou para o seu conhecimento. Eu, como assim? Você não fez um investimento? Você fez uma faculdade, você fez um curso, você fez uma pós-graduação, você fez um mestrado, você fez um MBA, você
você foi a um congresso, isso tudo é investimento. Some tudo isso, divida e é é o valor da sua hora. Então, quando a gente está falando da recuperação de crédito, não adianta você, as pessoas acharem que também vai estudar um pouquinho e vai ganhar dinheiro com isso, né? Igual a mesma questão da perícia, que tenho visto aí as pessoas falando da perícia. A gente tem que estudar. Tem software, a gente sabe que, né, tem vários softwares aí que ajudam bastante, mas fundamental é estudar, né? Então, isso, para mim, essa dica sua de estudar muito, é muito bom, gente. E queremos muito ser parceiros de vocês nessa empreitada de fazer algumas ações, mesmo no sindicato de forma virtual. Estamos agora acertando uma plataforma para podermos fazer essas capacitações. Acho que isso é a novidade, é uma novidade velha, porque os cursos... É o novo normal agora, né? É o novo velho, né? O novo velho. Porque os cursos de EAD estão aí há milênios e eu cansava de ouvir as pessoas falando detesto estudar em casa, estudar no computador. Eu falei, gente, olha só, quando a gente não tem oportunidade e tem ali um computador e tem uma capacitação de qualidade, vamos pegar e vamos fazer, né? E eu acho que agora todo mundo meio que se acostumou. Queria muito te agradecer. Queria que você fizesse as suas considerações finais, porque daqui a pouco o Instagram joga a gente fora. Ele expulsa a gente. Ele expulsa a gente. O que você... Fique à vontade para você dar as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Bom, Sandra, primeiro agradecer muito o convite. Foi um prazer estar aqui essa noite falando um pouquinho do meu trabalho. Eu que já dou aulas há muito tempo, dou aula também online, eu sei o quão importante é compartilhar conhecimento, a gente se desenvolver. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam desanimadas. Essa época, a gente está com pandemia, com Covid-19, um monte de incertezas. Então, vir aqui, contar um pouquinho do que eu faço, de repente abrir a mente ou dar uma nova opção para as pessoas, para mim é um prazer. Se quiserem, me sigam no Instagram, Letícia Lima Contadora. Vai ser um prazer também ter vocês. Todo dia tem post novo. Tem dúvida, me chama no direct. Normalmente eu atendo bem rapidinho. Se o Sindiconte quiser outra live, quiser um projeto EAD, também fico à disposição total. É um prazer, tá? E no mais, eu gostaria de deixar um recado para todo mundo que esteve aqui assistindo essa live. E não desistam, pessoal. Eu sei que muitas vezes pode ser difícil, estudar pode ser difícil, conseguir os objetivos, mas não desistam daquilo que vocês querem, perseverem. E, Sandra, mais uma vez, muito obrigada. Adorei. Foi uma noite maravilhosa. Que bom que você gostou. Queria muito agradecer a todos e todas que estiveram aqui com a gente. Queria muito agradecer ao Corpo Funcional do Sindiconte Rio, que nos tem apoiado muito nessas questões. Muito obrigada de coração os meninos da DG Max, que também têm feito todo o material de divulgação da gente. E queria muito falar para vocês o seguinte, essa live vai estar disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube do Sindiconte Rio. Vai lá e escuta de novo. Tem várias outras lives que a gente fez, está toda lá no nosso canal no YouTube. E também contar que quinta-feira teremos um bate-papo sobre empregados domésticos nessa época de Covid, né? Porque tem muita gente que houve suspensão, o retorno, então temos aí alguns que no retorno pediram demissão, então temos várias coisinhas para conversar na quinta-feira, que vai ser com a Rosemarie e a Elismar, que também é diretora lá no sindicato. E vamos ter, na semana que vem, teremos também sobre Empreendendo com as Redes Sociais, com a Zenaide Carvalho. E da Zenaide, sério,
Na terça-feira, a gente vai conversar com a Zenaide às 4 horas da tarde. Vamos testar um horário diferente. Vamos ver essa questão da internet e o nosso público. Gente, não esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube e acessem o nosso site. O site está sendo reformulado para poder atender melhor o profissional e dá o seu like lá para a gente e mande direct. Olha, conversa sobre isso, fala sobre isso. Então, vamos mandando as perguntinhas que a gente vai fazendo. Muito obrigada, Letícia, por estar aqui. E obrigada a todos e tenham uma boa noite. Obrigada, Sandra. Tchau, tchau. Beijo para os meus alunos que estão aqui assistindo. Tchau, pessoal. Obrigada, gente.